Senhoras e senhores, eu não sei o que aconteceu hoje. O Real Madrid não pareceu o Real Madrid, principalmente quando se fala de Champions League. O time que é um colosso nesse campeonato, hoje ficou pequenininho pra quem não tem título nenhum nessa competição. Vamos falar desse Real Madrid-Arsenal, que jogaço, tá ligado? Olha só, senhoras e senhores, o Real Madrid de Carleto Ancelotti, pelo menos por enquanto. Carleto na seleção brasileira, segura um pouco aí. O Real Madrid do Ancelotti veio a campo com esses 11 aqui. O Real Madrid, pra quem não sabe, tá cheio de desfalque, tá cheio de jogador que não pode jogar, tá ligado? E esses 11 aqui, distribuídos em campo, ficavam mais ou menos assim. Você tem aqui algumas coisas para observar, como por exemplo, o Fede Valverde, que realmente vira lateral no jogo de hoje. Existia essa dúvida, todo mundo sabe que o Carvajal tá machucado, aquele monte de coisa. O Lucas Vázquez não passa confiança, então quem passa não pode, quem pode não passa, aquela coisa toda. Acaba que Fede Valverde mais uma vez lateral. Na outra lateral, são dois problemas de laterais o Real Madrid tinha para a partida de hoje. O David Alaba, que cara, pouco tempo atrás fez em uma partida 2 gols contra, mas é o que tem pra hoje, ele improvisado de lateral, isso porque o Mendy não tá disponível, tá machucado, e o Fran Garcia não desperta muita confiança, então é o mesmo caso do Vázquez, tá ligado? Enfim, no mais, um trio de meio campo sem o Tchouaméni, que também não podia jogar hoje, e no ataque todo mundo titular, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé e Rodrigo Góes. E cara, como é que chegava o Real Madrid pra essa partida de hoje? Olha só, o Real Madrid, que tá aqui o Vinícius Júnior, ele chegava primeiramente com 2 jogos sem vencer. E aí você pode, tipo assim, mas isso não é grandes coisas. Não é grandes coisas pra gente aqui no Brasil, tá ligado? Se o seu time passa 2, 3 jogos sem vencer, sendo que tem uns empates ali no meio, normal. Mas pro Real Madrid, não é algo tão costumeiro assim. Nesses 2 jogos, uma é uma derrota, o último jogo, La Liga, no final de semana, onde o Vinícius Júnior perdeu um pênalti, depois fez outro gol, mas de qualquer forma foi vaiado. Pra quem não viu, pra quem não ficou sabendo disso, ele chegou a ser vaiado por parte da torcida do Real Madrid. Obviamente não foi o estádio todo, e também ele não é o primeiro grande nome do Real Madrid que é vaiado. Grandes caras já foram, tá ligado? Inclusive o Raul, por exemplo. Mas, assim, não chega a ser uma coisa boa, né? Por mais que aconteceu com outras pessoas, ser vaiado nunca é bom. Mas, enfim, o Real Madrid chega 2 jogos sem ganhar, sendo uma derrota e um empate. Qual que foi o empate? Aquele da Copa do Rei, que foi pros pênaltis e se classificou no pênalti. Então, assim, 2 jogos sem ganhar. O Vinícius Júnior chegando ali meio, sabe, querendo mostrar serviço, porque o último jogo não foi legal, porque ele perdeu mais um pênalti. Inclusive, com esse pênalti perdido no final de semana, ele chega a 2 pênaltis seguidos perdidos. O primeiro é aquele lá contra o Atlético de Madrid, que ele bateu muito mal. E outra coisa, e talvez o mais interessante disso tudo, num oferecimento da nossa patrocinadora Flash Score, olha só que curioso, diferente do Atlético de Madrid, que foi o último adversário do Real na Champions, o Arsenal só enfrentou o Real Madrid uma vez em Champions League em fase de mata-mata, só uma vez. E assim, qual que é a diferença para o Atlético? Primeiro, que o Atlético enfrentou mais vezes, e segundo, que o Atlético nunca tinha conseguido vencer e eliminar o Real Madrid. O Arsenal, na única que enfrentou, ele venceu. Então assim, 100% das vezes que o Arsenal pegou o Real Madrid, ele eliminou o time, que foi só uma vez em 2006, e aparentemente isso vai acontecer de novo, né? E talvez você não sabia dessa informação, eu achei um dado bem curioso, tá ligado? E aconteceu mais uma vez, 3-0, fica difícil pro Real Madrid, mas o jogo da volta é no Santiago Bernabéu, então assim, não dá pra ser duvidado do time, mas vamos combinar que tá bem encaminhado a classificação. Mas olha só, como eu falei, isso aqui é um oferecimento da Flash Score, melhor aplicativo de estatística de futebol. Se você quiser ter tudo, tanto do seu time quanto do Real Madrid, do Barcelona, as notas de cada jogador em cada jogo, se você quiser ter acesso a isso, é gratuito. Primeiro link aqui na descrição é o que eu uso para saber as estatísticas, posse de bola, nota de fulano, de Beltrano, fica tudo aqui. Primeiro link na descrição, baixa aí, você vai gostar da Flash Score. Enfim, vamos falar de bola rolando, porque o histórico era favorável ao Real Madrid. E outra coisa que eu não comentei, nesse estádio de agora do Arsenal, que é um estádio relativamente novo, o Real nunca tinha jogado, nunca. Da outra vez que jogou lá, era o outro estádio do Arsenal. E aí, com bola rolando, o que a gente tem logo no começo? Courtois fazendo aqui a sua defesa. E é muito louco, porque nesse vídeo aqui, eu vou elogiar o Courtois umas 2 ou 3 vezes. Essa aqui é a primeira delas, ele faz uma boa defesa. E aí você pensa, pô, se tem muito elogio ao goleiro, provavelmente foi de boa o setor defensivo, né? Não, tomou 3 gols. Ou seja, se não fosse o Courtois, poderia ter sido 4, 5, se você forçar um pouco a mão, talvez 6. Impressionante a partida que a gente viu hoje. Então, para começar, ele fez essa defesa aqui. Vamos ver o lance, porque olha só, a bola vem rolada aqui na entrada da área, ele chuta e tem a defesa com um monte de gente na frente. Mesmo assim, defende o goleiro do Real Madrid. E nesse lance, a gente tem uma polêmica, que no caso, tá aqui o Courtois, como eu falei, baita goleiro, mas a gente tem uma polêmica aqui, que é este lance aqui. Se você não viu o jogo e aqui tá vendo o meu vídeo pela primeira vez aqui, você não viu o que aconteceu, olha só,
só, a polêmica tá aqui, ó. Bola na mão do Raul Asensio. E aí, a pedida de pênalti, o VAR chegou a checar, mas achou por bem que não. Eu vou mostrar o lance aqui pra você e aí você pode comentar aqui embaixo se você acha que é pênalti ou não. Olha só, no chute a bola vem e claramente bate sim no braço. O que eu acho aqui? Primeiro, muita gente vai falar que, favorável ao Real Madrid, a arbitragem sempre será. Então, né, o árbitro sempre vai puxar sardinha, vai puxar saco, vai favorecer o Real Madrid. Só que assim, tirando isso que não tá muito errado, não é muito mentira, mas tirando isso de lado, você tem aqui como argumento, porque primeiramente bateu na mão, bateu no braço. Isso aí não tem o que questionar, tá ligado? Mas tentando entender a não marcação, cara, o braço ele tá um pouco ampliado, mas também não é tanto, e talvez o que eu acho que pode pesar mais é que o chute acontece muito próximo do braço. Então, assim, meio que nem tem como ter tempo de recuar tão rápido assim, porque olha só onde que tá o pé, olha só onde que tá... Sabe, é tudo muito próximo, e aí talvez o árbitro tenha tido, sabe, uma tolerância maior, porque, pô, mal deu tempo dele recuar aqui e tal. Talvez ele entendeu que ele tava no movimento natural de corpo pra pegar impulso, talvez. Não sei. Fato é que bate no braço, o juiz não marca, eu acho que talvez esse seja um dos argumentos, mas assim, vamos ser bem sinceros, não fez falta, né? Não fez falta. Aí vai lá, o Real Madrid ganha o próximo jogo de 3-0, leva pros pênaltis, e esse gol aqui é o que ficou faltando. Mas, sei lá, nunca se sabe. Champions League, Real Madrid, é difícil. É difícil que seja realmente, que isso aqui faça falta. É difícil, mas nunca se sabe. É Real Madrid, tá ligado? Se for pra alguém meter um louco numa Champions League, vai ser o Real Madrid. Ou então o Barcelona do MSN, que não existe mais, então é o Real Madrid. Enfim, na sequência, o que a gente tem é uma chance do Mbappé que provavelmente do lado madrilenho foi a melhor chance do jogo que o Mbappé perde. Olha só, aqui você vê que ele sai cara a cara com o goleiro, só que o ângulo tá meio fechado ali e tal, pá, mas mesmo assim é uma chance muito boa que o camisa 9 não aproveita. Tem aqui o vídeo, a gente vai ver junto aqui. Olha só, ele sai cara a cara com o goleiro, chuta, o Raya cai, pega, faz a defesa, era pra ter aproveitado o Mbappé, acabou não aproveitando. A gente sabe, cara, pelo menos eu sei, eu acho, eu acredito, assim, que o Mbappé, ele tenta tanto que uma hora dá certo, tá ligado? O Mbappé, ele não é o cara mais requintado, ele não é o Lionel Messi, tá ligado? Ele não tem aquela habilidade toda, mas ele tem a capacidade de tentar, ele não se esconde, a Copa do Mundo mostrou isso, tá ligado? Ele aparece pro jogo, ele tenta tanto que uma hora vai, que uma hora, sabe, os números dele começam a crescer muito porque ele tá tentando bastante. Só que assim, ao perder essa chance aqui, muita gente já começou com aquele meme de tipo assim, cara, o Mbappé não joga nada, o Mbappé se não fosse tal jogo, tal partida, tal não sei o que lá, ele estaria fritando hambúrguer no McDonald's. Enfim, eu não compro muita ideia, eu só também não concordo com quem, por exemplo, quando tem aquela discussão de quem é melhor, quem é pior e tal, tipo, Mbappé ou Neymar, habilidade por habilidade não compara. Eu acho que o Mbappé é um monstro físico, tá ligado? Ele aparece muito em jogo importante, eu acho que não existe jogo maior no futebol do que uma final de Copa do Mundo, mas, cara, na mesma hora, ele tem ali um pouco de limitação em algumas coisinhas, tá ligado? Então, assim, naquela parada daquele refino mesmo, ele é um bom jogador, mas nem sempre ele vai acertar aquele chute de primeira, sabe aquele lá da final da Copa? Então, nem sempre ele vai acertar aquilo. Nesse momento aqui ele perde, e aí é aquilo, né? É um efeito borboleta. Se esse gol aqui acontece, Real Madrid 1-0 no placar, talvez o jogo teria sido completamente outro, talvez agora o Arsenal estaria caminhando para mais uma eliminação, mas não aconteceu. Então, assim, descambou para tudo complicar pro lado do Real Madrid. Na sequência, o que a gente vai ter é o seguinte, mais defesas de Thibaut Courtois, que tá aqui pulando. E, cara, o goleiro belga é um esculacho. O maluco é um esculacho. Assim, vamos ver aqui o lance. Vou falar menos e mostrar mais. Olha só, cruzamento dentro da área, lance de cabeça, Courtois. E aí a bola vem aqui, Courtois de novo. Assim, ele estava pegando muito. Eu acho o Courtois o melhor goleiro do mundo já há um bom tempo. Eu acho que pelo menos, no mínimo, na pior das hipóteses, desde a final contra o Liverpool, eu acho que é indiscutivelmente o melhor goleiro do mundo, tá ligado? Teve ali momentos que, por exemplo, o Ederson foi importante pra final da Champions League do City, naquela temporada, o Alisson hora ou outra faz uma, tá ligado? Principalmente na Champions, agora já até caiu, mas porra, o Alisson fez um jogaço contra o PSG, mas assim, no geral, quando tá saudável, o Courtois é o cara e não tem como. E aí, até uma curiosidade aqui, pra quem não tava acompanhando os jogos do Real Madrid na La Liga e na Copa do Rei, o Courtois, se eu não me engano, tinha 3 jogos que ele não jogava. No último jogo, que foi aquele que o Real Madrid perdeu, não foi ele que tava no gol, não foi o Courtois, não foi o Lunin, foi um goleiro de 19 anos, que é o terceiro goleiro do Real Madrid que vem da base, tá ligado? Por quê? Porque o Lunin tá machucado, pra quem não sabe.
E o Courtois afirmou em entrevista que ele estava se poupando justamente pro jogo de hoje, porque o foco do Real Madrid, obviamente, sempre é a Champions League, e o foco dele era estar no jogo de hoje. Eu acredito que ele fez uma boa partida, dito isso 3-0, porque o Declan Rice fez uma partida ainda melhor. Mas enfim, ele queria estar aqui hoje, ele fez boas defesas, mas mesmo assim não adiantou muito não, porque o resto do time eu não sei se acompanhou. Enfim, mais boas defesas dele aqui, porém na sequência termina o primeiro tempo, e cara, é um primeiro tempo que eu acho que dá pra dizer que os dois times tiveram boas chances. Se eu não me engano, eu até anotei aqui, cadê? O Real Madrid, ele teve até mais finalizações, mas eu acho que o Arsenal teve um pouco mais de perigo, tá ligado? Teve a chance do Mbappé, que acaba que ele perde e tal, a posse de bola é um pouco mais pro Arsenal. Eu acho que, assim, foi melhor o time inglês no primeiro tempo, mas pelo menos no primeiro tempo não era um absurdo todo, não era um atropelo, era melhor, mas não era tão melhor quanto no segundo, porque no segundo a coisa realmente começou a descambar. Enfim, termina aqui, o Real Madrid já jogando meio mal desde o primeiro tempo, jogando de forma inferior desde a primeira etapa, mas até então tudo equilibrado. Um time teve chance, o outro também, e aí no segundo tempo a coisa vai mudar um pouquinho. Por quê? Olha só que curiosidade. No segundo tempo, gol do Declan Rice de falta. Ele que, pasme, nunca tinha feito um gol de falta na carreira. Hoje, numa quarta de final de Champions League contra o Real Madrid, faz logo 2 em um só jogo. O maluco nunca tinha feito um gol. Em um só jogo contra o Real Madrid na Champions League ele faz 2. Assim, esse maluco tá vivendo o dia da vida dele, tá ligado? Enfim, vamos ver aqui, caso você não tenha visto, o Declan Rice vai lá, bate por fora da barreira e faz um golaço. Absurdo. Um bagulho. Cara, olha esse ângulo aqui, como que a bola passa por fora da barreira e aí ele sai pra comemorar. E assim, o que tem pra falar do Declan Rice? É que só com excelência você vence o Thibaut Courtois, né? Porque tentando chutar bem, ele pega, chutando mal, a bola vai pra fora, se você chutar médio, ele pega também. Só com excelência, só com a perfeição, você passa o Thibaut Courtois. O Declan Rice é muito curioso, o fato dele nunca ter feito um gol de falta e cobrar essa falta tão bem cobrado. Muita gente até questionou se a barreira ali não tava mal colocada, mas se você parar pra ver, existe discussão, mas eu acho que a discussão não vai chegar a muita coisa. Eu acho que não, tá ligado? É realmente mérito do cobrador, que normalmente não é um grande cobrador, mas hoje foi. E assim, a bola sai por fora da barreira, não tinha como, o goleiro enorme do Real Madrid, tanto enorme de qualidade como enorme, tipo, literalmente, ele é grande, tá ligado? Ele é alto, não tinha como o grande goleiro do Real Madrid chegar. Foi perfeita a cobrança. Foi perfeito. Só que assim, apesar da perfeição, ainda existia ali uma discussão de, pô, falhou, não falhou, a barreira tá certa, tá errada, ainda existia uma discussão. Só que daqui a pouco, no segundo gol, a discussão morre, que aí realmente não tem mais o que falar, mas pra mim, desde esse primeiro gol aqui, completamente mérito do Declan Rice, do Declan Arroz. E assim, é muito louco, porque se você não acompanha muito já ia falar Champions, se você não acompanha muito a Premier League, né, o Arsenal e tal, você fala tipo assim, tá, mas quem que é Declan Rice exatamente? Tipo, o cara surgiu do nada ele faz um baita jogo contra o Real Madrid, do nada ele faz 2 gols de falta, tipo, quem que é esse mano? E assim, se você é essa pessoa completamente off, o Declan Rice não é alguém que surgiu do nada, o Declan Rice não é alguém que tá no Arsenal assim, do nada acharam um cara ali. O Declan Rice, pra quem não sabe, é um jogador de 100 milhões de libras. Certo? Ele foi comprado por 100 milhões, se eu não me engano, mais 5 adicionais, ou seja, 105 milhões de libras, o que dá basicamente todo o dinheiro que já existiu no Brasil, dá grana pra caramba. Daí o seu, 600, 700 milhões de reais. Ou seja, é um jogador caro, é um bom jogador, é o caro que vale a pena, porque muitas vezes na Premier League se paga caro no Mudryk, se paga caro no Antony, se paga caro no Pogba, no Lukaku, em vários jogadores que não rendem. O Declan Rice é um cara que talvez os 100 milhões ainda seja muito dinheiro, porque 100 milhões é grana pra caramba, tá ligado? Mas no futebol atual, onde tudo é inflacionado, ele vale muito mais do que todos esses aí que eu falei antes e vários outros que eu deixei de citar. É um baita jogador, de fato. Então, assim, se por acaso você não conhecia, achou que surgiu do nada, não surgiu do nada, foi um baita de um investimento do Arsenal, investimento que aparentemente retorna legal agora, né? Porque você conseguir eliminar o Real Madrid na Champions League, porra, é um grande feito. Enfim, e uma coisa curiosa, tá? O Arsenal, essa não é a melhor temporada do Arsenal. Não é a melhor temporada do Arsenal. O Arsenal teve anos aí que ele estava brigando pelo título da Premier League com o City, que ele ofereceu muito mais problema do que ele tem oferecido agora pro Liverpool. Porque pra quem não sabe, o Arsenal é o segundo colocado lá do campeonato inglês. Só que ele é um segundo colocado, tipo assim, muitos pontos atrás do primeiro. Ele, tipo assim, ele não tá mais na briga. Ele é o segundo, mas ele é café com leite, ele não está na briga do título. Então assim, o Arsenal, ele não vive a sua melhor temporada, dito isso, meteu 3-0 no Real Madrid. Curioso. Enfim, na sequência, pessoal, o que a gente vai ter é o seguinte: Courtois
de novo, pegando e pegando mais um pouco nas horas vagas. Olha só o que a gente tem aqui. Grande lance do Arsenal, uma defesa do Courtois, a bola vem, Alaba salva, mais uma vez, cadê, chutou? Courtois. Então, 2 defesas e uma do Alaba. Aqui, cara, a sensação é essa, que ele tem 16 braços e que ele tá em todo canto do gol, e é impressionante, e mesmo assim teve 3-0. É um goleiro, assim, astronômico, é um bagulho muito doido, assim, eu acho que poucos caras dominam tanto uma posição, poucos caras, eu diria, tão facilmente, esse é o melhor da posição no mundo, quanto o goleiro, que é o Courtois. Porque se você para pra pensar, hoje, qual que é o melhor zagueiro? Você vai discutir alguns nomes aí e tal. Antigamente a gente falaria, pô, o melhor eu não sei, mas um dos melhores é o Van Dijk. Hoje, já se tem uma dúvida, tá ligado? Mas o Courtois, porra, eu acho muito fácil defender a ideia de que ele é com certeza o melhor. Só que a gente sabe que esse jogo ainda tem mais gols pra acontecer, ou seja, não acaba aqui. Agora, uma coisa, o futebol, ele conta histórias diferentes, sabe? Você deixa de ser vilão e vira herói em muito pouco tempo. E esse tava sendo o caso do Alaba, mas acabou que não adiantou muita coisa. Mas, olha só, numa dessas bolas, foram 2 defesas do Courtois e uma tirada quase que em cima da linha do Alaba, que tá aqui tirando. E aí eu tô falando disso, de como o futebol muda muito em pouco tempo, porque, como eu falei, há pouco tempo atrás o Alaba, em um só jogo, fez 2 gols contra. E aqui hoje ele salva uma bola importante e tal, então ele tava saindo de um lugar onde ele fez muita cagada no jogo pra um lugar onde ele praticamente evita um gol, tá ligado? Só que, como eu falei, mais uma vez, não vai adiantar muita coisa, porque vai ter mais gol. Mas ele pelo menos tentou nesse momento aqui. Na sequência, pessoal, que a gente vai ter gol do Declan Rice e adivinha, gol de falta. Mais uma vez. Inacreditável. E assim, se naquele primeiro existia uma discussão de o goleiro falhou, a barreira foi montada errado, aqui eu acho que não tem discussão nenhuma. É simplesmente maravilhosa a cobrança da falta do maluco. Assim, é um bagulho bizarro. Vamos ver aqui, porque olha só, tá lá Declan Rice olhando pro gol, olha aqui a distância que ele tá, ele chuta a bola, vai lá no ângulo. Moleque, e sai aqui pra comemorar. Mas foi muito no ângulo. Muita coisa no ângulo. Assim, o quão grandiosa foi a partida do Declan Rice hoje. 2 gols de falta, de quem nunca tinha feito gol de falta. E assim, não é qualquer gol de falta, mas é um gol de falta digno dos melhores cobradores da história do futebol. Mas sim, 2 gols completamente absurdos. Se eu não me engano, é nesse segundo que, após fazer, primeiro que a minha reação foi tipo... inacreditável. Eu não falei com essas palavras não, mas eu tô tentando não xingar aqui, mas a reação em off foi com xingamento. Mas assim, se você pegar para ver, nesse segundo gol, se eu não me engano é o Odegaard que coloca a mão na cabeça, tipo assim, puta que pariu, tá ligado? Não acredito. Enfim, 2 cobranças completamente absurdas, 2 gols, assim, praticamente que em sequência, tá ligado? Um maluco que nunca tinha feito. Que maluquice. Enquanto isso, se você for parar pra pensar, nada do Vini Júnior no jogo, nada do Rodrigo, nada do Mbappé, o Real Madrid no segundo tempo não conseguiu criar praticamente perigo nenhum, o Real Madrid morreu, mas não antes de acontecer o que? O terceiro gol do Arsenal, tem mais um, cancela o velório, ainda tem coisa acontecendo, calma aí, porque olha só, no apagão do Real Madrid, a bola vem no Mikel Merino, ele chuta de primeira e faz o gol. Vence o Courtois, sai comemorando 3-0 em cima do Real Madrid, em plena Champions League. Gente, como eu falei, não é a melhor temporada do Arsenal, mas mesmo assim, ele consegue um bagulho que em temporadas melhores ele não conseguiu. Assim, já dá pra cravar que o Arsenal tá classificado? Praticamente sim, é muito complicado você virar um 3-0. Só que eu falo praticamente, eu não dou certeza, porque do outro lado é o Real Madrid e o jogo de volta é no Bernabéu. Então assim, se você fosse pra apostar, a odd da classificação do Arsenal vai estar muito mais baixa, tá ligado? Porque é muito mais provável que ele passe. Mas sendo o Real Madrid, eu assistiria o jogo de volta pra ter certeza, tá ligado? Eu não deixaria esse jogo de lado não, eu assistiria se fosse você, porque nunca se sabe, porque é o Real Madrid, mas tá bem encaminhada. E aí, cara, tem uma coisa que a gente precisa discutir aqui. Olha só. E o Carlo Ancelotti, hein? Se por um lado é meio ruim e tal, pô, o Vini, o Rodrigo, os caras não vão avançar na Champions, será que a seleção brasileira não tem algo a ganhar com esse 3-0 sofrido pelo Real Madrid, não? Porque pensa comigo, o Real Madrid, primeiro que pra quem não sabe, nunca conquistou uma tríplice coroa. Eu acho isso um dado interessante. O Barcelona, por exemplo, tem 2, o Real Madrid que ganhou 15 Champions, não tem nenhuma. Mas o Real Madrid, que até, sei lá, ontem estava brigando pelos 3 títulos, porque ele tá vivo na Copa do Rei, vai jogar a final contra o Barça, ele tá relativamente vivo
na La Liga e tá também vivo na Champions. Agora a realidade muda porque assim, no final de semana ele perdeu na La Liga e agora ele tá 4 pontos atrás do Barcelona, ou seja, a La Liga ainda não tá definida, mas ela tá caminhando para Catalunha e não para Madrid. A Champions 3-0 e na Copa do Rei a final, como eu falei, é contra o Barça, que no retrospecto recente tem surrado o Real Madrid. Numa dessa, quem tava disputando a tríplice coroa não vai ganhar nenhum título. E aí numa dessa, quem já tá lá há muito tempo, num final de temporada meio já desgastado, será que não faria sentido na cabeça do italiano receber uma ligaçãozinha e responder positivamente um chamado da seleção brasileira, não? Será que a seleção brasileira não tem algo a ganhar com a perca do Real Madrid? Com a perda? Não sei. Com a perda do Real Madrid? Talvez a gente tenha algo a aproveitar disso. Enfim, se você assistiu esse vídeo até aqui, o meu muito obrigado. Uma loucura do caramba. Semana que vem, com certeza, estaremos aqui para repercutir o que foi o jogo da volta. Se for virada, meu Deus do céu. Se não for, é marcante de qualquer forma, porque é o Arsenal avançando em cima do Real pela segunda vez na história, de 2 jogos, 2 confrontos, 2 vitórias, se assim continuar. Eu termino aqui com esse comentário do Ancelotti e se eu esqueci ou se eu falei alguma coisa errada, se comente aqui que eu vou dar uma olhada nos comentários. É nóis, tamo junto. Baixe aí o Flash Score pra você ficar ligado. Link na descrição, demorou? É nóis, muito obrigado.